Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de pré-cálculo. Agora vamos começar a estudar as relações entre elementos de conjuntos numéricos. Preparados? Então vamos para as aulas. A gente vai falar sobre relações, mas antes de falar de relações, a gente tem que entender o que é um par ordenado. Porque par e par ordenado são coisas diferentes. Par é um conjunto. Então até eu vou destacar aqui, ó. Par é todo conjunto que tem dois elementos, tá? Então, por exemplo, olha só. Chaves e chaves definem um conjunto. Conjunto com os elementos 2 e 1 é um par. 13 menos 1 é um par. A e B é um par. O que isso aqui tem de característica? Não faz sentido um par com dois elementos iguais. Tipo, não faz sentido a gente ter um conjunto, né, um conjunto A e A. Isso daqui não é um par, esse daqui é um conjunto unitário, tá? Então, isso não é um par, quando os dois elementos são iguais, beleza? Outra característica importante que a gente tem de conjuntos é que a ordem dos elementos não distingue o conjunto. Então a gente tem o conjunto com os elementos 1, 2. Se a gente troca a ordem, não vai distinguir, é o mesmo conjunto. Então o conjunto menos 1 e 3 é igual ao conjunto com o 13 menos 1. Da mesma forma aqui. B e A. E também esse daqui, no caso, é um conjunto que só tem o A. Tá? E por isso que esse daqui não é um par. Tá? Não é par. Né? Então, pela definição de par, como um conjunto, este conjunto não é par. E a ordem dos elementos não importa. Por exemplo, a gente pega um sistema de equações. O que é um sistema de equações? Quando a gente tem uma equação com duas variáveis, né? Nesse exemplo, né? E a gente tem outra equação com as duas variáveis, mas o mesmo x que está em uma das equações tem que ser o x que está na outra. O mesmo y que está em uma tem que ser o y que está na outra. Aí a gente tem um sistema, né? O detalhe é o seguinte, se a gente perguntar quais são os valores de x e y que satisfazem simultaneamente x mais y igual a 3 e x menos y igual a 1, a solução vai ser x igual a 2 e y igual a 1. Ó, 2 mais 1 igual a 3, 2 menos 1 igual a 1. Então a solução é essa daqui. Beleza? Obviamente, se a gente representa isso daqui como um conjunto, a gente vai ter o seguinte, ó. Um conjunto 2 e 1. Ok? Por outro lado, se a gente colocar no lugar do x o 1 e no lugar do y o 2, não vai satisfazer o sistema, porque a gente vai ter 1 mais 2 igual a 3. Beleza, 1 menos 2 igual a menos 1. Então não dá. Este cara aqui não é solução. Por outro lado, o conjunto 1 e 2, eles são iguais. Então a gente não pode representar a solução de um sistema de equações a partir de pares ordenados, de um par, que é um conjunto. A gente precisa de um par ordenado. A gente precisa deixar claro qual que é o x e qual que é o y, porque senão a gente não tem solução. Neste caso, a gente vai representar a solução da seguinte maneira, ó. A gente vai representar como 2,1 e a gente vai usar eles dois entre parênteses. Então isso daqui é um par ordenado. No caso, o primeiro elemento, a gente vai sempre representar o x, né, usualmente. E o segundo elemento, a gente vai representar o y. Então todo par ordenado, ele tem a forma x, y, tá? Então, geralmente a gente usa x e y como variáveis, né, como incógnitas, e a gente vai usar a forma, o primeiro é o x e o segundo é o y. Quando foge essa regra, o problema, o matemático, ou a
no próprio desenvolvimento da solução, a gente tem que deixar claro que foge à regra. A partir do momento que a gente usa simplesmente o par ordenado sem indicar qual é qual, a gente automaticamente está dizendo que o primeiro é o x e o segundo é o y. Então é por isso que a gente utiliza o conceito de par ordenado e a gente usa ele como um conceito primitivo. Basicamente a ideia dele é o seguinte: sempre que a gente tem um elemento A e um elemento B, né, a gente sempre vai admitir a existência de um terceiro elemento que é considerado o A, B, entre parênteses, que é o que a gente chama de par ordenado. Ok? Só que tem uma característica importante nesse conceito de par ordenado. Se a gente disser que o par ordenado AB é igual ao par ordenado CD, isso é equivalente a gente dizer que A é igual a C e B é igual a D, ok? Então a gente tem o A igual a C e B igual a D. Em ordem, tá? Não dá para misturar. Por isso que a gente vai usar sempre a notação de par ordenado para representar, por exemplo, a solução de um sistema de equações.